Dia 3 da semana 25, Eclesiastes 7. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir na casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir, mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que eu aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada.
O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele fez. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim, também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem: se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons. É o que eu digo. Isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Eclesiastes 9. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura, e, de repente, elas morrem. Mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Eu descobri mais uma coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas.
Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar, como as aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede. Nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que as armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Eclesiastes 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir. O vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Eclesiastes 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo.
Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E, como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas, mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou o faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os teus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então, você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E, quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal.